Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de Deus que está no capítulo 18, está nos capítulos 18 e 19 do Evangelho de Jesus que João escreveu, e vai falar sobre a prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E eu quero chamar a atenção a um detalhe que poucos falam sobre esse detalhe, que é sobre o julgamento de Jesus. Jesus primeiro é julgado por dois homens de Deus, depois que ele é traído por Judas e é preso. Jesus é levado para dois homens que são considerados homens de Deus, esses que estão aqui na imagem, Anás e Caifás. Anás é sogro de Caifás. Caifás, naquele momento, é o sacerdote, e Anás, vamos dizer assim, estava aposentado, vamos dizer assim, Quem estava no ofício naquele momento era Caifás. E o que me chama a atenção é que dois homens de Deus, dois homens que seguiam o judaísmo, dois homens que tinham Deus como Deus deles, e eles querem matar Jesus, eles querem crucificar, matar Jesus, não acreditam na palavra ao qual Jesus, embora Jesus tenha dado todos os sinais, esses homens conheciam a palavra de Deus, esses homens sabiam dos sinais que precederiam o Messias, sabiam dos sinais que acompanhariam o Messias, e mesmo assim eles fecharam seus olhos e não conseguiram enxergar em Cristo o Messias. E o que acontece? Depois disso eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos também, ali naquele momento, sendo governador, tem uma autoridade, não vê motivos para estar crucificando aquele homem, que é Cristo, e o povo decide. Na verdade, o povo decide, mas ele não quer, e aí o povo até usa uma palavra de, meio que pressiona Pilatos: olha, se você absolver esse homem, você vai ficar mal aos olhos de César, César, naquele período, naquele momento, é o imperador. E o que acontece? Ele ali, cede, por causa da fama, por causa da sua posição, ele não quer perder a sua autoridade ali. E aí ele, ainda assim, tentando, livrar Jesus, porque ele não vê condenação para esse homem, ele, como de costume, ele pergunta se o povo quer liberar alguém, porque naquele tempo, na época da Páscoa, sempre se absolvia alguém. E eles escolheram Barrabás. E quantos ainda hoje não têm escolhido Barrabás? Quantos ainda, tendo a oportunidade de escolher a Cristo, escolhem Barrabás? Não é verdade? E o que acontece? E ali Jesus é crucificado, Jesus é morto. Eu estou adiantando aqui porque o que eu quero chamar a atenção para você é que Jesus ali, quando acaba a crucificação, Jesus é sepultado. E é onde eu quero chamar a sua atenção. Jesus é sepultado por dois homens, também homens de Deus, assim como Anás e Caifás, que eram José de Arimateia e Nicodemos. Dois homens também da alta sociedade judaica, da nata da sociedade judaica, como Anás e Caifás. Mas há uma diferença, porque eles escutam e eles entendem que Jesus é o Messias. E ali a palavra de Deus vai dizer que eles precisavam tirar aqueles homens da crucificação, porque era Páscoa, não podia permanecer ali. E eles tiram Jesus, e José de Arimateia pede para tirar o corpo de Jesus. E José, ele tinha
construído um sepulcro para ele mesmo, era novo, era um sepulcro novo, e ele ali coloca o corpo de Jesus. E Nicodemos, diz a história, que prepara 40, se eu não me engano, mais de 40 quilos de especiarias para ali cuidar do corpo de Jesus. O que me chama a atenção, porque são 4 homens de Deus mencionados, né, nesse rápido capítulo aí, e que eles me chamam muita atenção, porque 2 homens não conseguiram entender, mas os outros 2 entenderam e colocaram em prática e obedeceram à voz do Senhor. E quem tem sido você hoje? Você tem sido Anás e Caifás, condenando o tempo inteiro, tentando achar um motivo para condenar ou crucificar alguém? Ou você tem sido José de Arimateia e Nicodemos, que estão prontos a ouvir, a entender e a cuidar? Eles deixam um aprendizado para nós. Nós que somos considerados homens e mulheres de Deus, quem tem sido nós nessa sociedade? Aqueles que acusam, crucificam, querem matar? Ou aqueles que estão cuidando, estão zelando, estão dando até o que é seu, porque José de Arimateia ali, sua propriedade, né? Ele dá ali, ele cede ali até somente por 3 dias, né? Somente por 3 dias ele cedeu aquele sepulcro. Talvez você possa estar tendo a oportunidade de ceder algo para alguém somente por 3 dias e está se negando a isso, né? Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para nós analisarmos esses comportamentos. A Bíblia nos ensina muita coisa sobre questão de personalidade, sobre questão do caráter. E nós necessitamos ter o caráter de Cristo. Que nesse momento, que nessa hora que você está assistindo esse vídeo, você possa ter o caráter de José de Arimateia, o caráter de Nicodemos, que mesmo oprimidos pela essa alta sociedade que eu estou falando aí, dos saduceus, dos sacerdotes, né, dos fariseus, eles, por exemplo, Nicodemos vai se encontrar com Jesus às escuras, porque tinha medo do que alguém poderia, né, pensar. José de Arimateia também queria seguir, né, os aprendizados de Jesus, mas de uma forma mais oculta. Porém, eles estavam de acordo com a palavra de Deus. E naquele momento ali, eles deixam de lado toda a aparência, vamos dizer assim, toda a opressão, o que podem pensar de mim, o que vão falar de mim, e vão lá e sepultam Jesus. Cuidam do corpo de Jesus. Eles nos deixam um ensinamento que não importa o que vão pensar de mim, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer, me conduz a fazer, me orienta a fazer. Que sejamos mais sensíveis à palavra de Deus, a ouvir o que Deus tem para nós, e que possamos não ser como Anás e Caifás, mas sim como José de Arimateia, como Nicodemos, na verdade, que possamos ser como Cristo Jesus, que é o único que nos deixa um exemplo sem falhas, porque temos muitos homens e mulheres na Bíblia que podemos usar como exemplo, mas todos eles falharam. Mas Jesus não. Jesus é o exemplo que nunca falhou, e que possamos ser cada dia mais semelhantes a Cristo.